Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estava gravando o vídeo de vocês e vi que o microfone não estava aqui porque eu estava gravando sem o fone. Então eu tinha que fazer de novo, porque eu sou legal. Enfim, pessoal, a gente vai falar no nossa próxima aula justamente sobre o Roma Império, né? É, a gente já terminou aí as outras fases de Roma e agora a gente vai entrar no Império Romano. E bom, o que a gente pode falar sobre o Império Romano? Então, a gente vai falar, entrar mais a fundo, a gente já começou a falar um pouquinho, eu sei, mas a gente vai entrar mais a fundo aí dos imperadores de Roma, como que se deu os processos. É a última unidade da apostila 2. Ela vai contemplar aí da página 43 até a página 54 da apostila. E é o que a gente vai trabalhar nesse momento, certo? Bom, antes de mais nada, só para avisá-los o seguinte: no decorrer do vídeo, vou dar uma breve explicação para vocês do conteúdo. A gente vai aprofundar mais ele nas aulas ao vivo. E as atividades, eu vou passar para vocês as atividades através do vídeo, da videoaula gravada. Então, vocês assistam a videoaula até o final. No final eu vou dar uma atividade para vocês fazerem e a atividade que será cobrada na aula ao vivo também. Então a gente vai fazer uma mescla da correção dessas atividades junto com a aula, ok? Como a gente já fazia isso no presencial, quando a gente estava aí pertinho, a gente tinha esse poder de fazer a correção juntos e não só a correção, mas também as aulas. Então agora a gente coloca tudo junto aí para fortalecer o rolê. Enfim, o Império Romano, então, é a terceira fase, né, da civilização romana. A gente já havia conversado sobre isso. Esse período romano ele se caracteriza em três divisões, sendo elas a primeira a monarquia, a segunda a república e a terceira o Império Romano. O Império Romano é com certeza o mais famoso, né, em questões de filmes, livros de história, reconhecimento e entre outros. Nesse período onde vai ter o ápice, né, de todo o esplendor romano, de todas as conquistas territoriais, dos generais e todas as histórias que vão surgindo através disso. Como eu havia falado na aula passada, a gente tinha aí um filme, né, o Asterix e Obelix, que eu não sei se vocês conseguiram ter acesso, espero que sim. E caso não tenham procurado, tentem achar aí, que é um filme que vale a pena. Não pela questão de ser algo real, mas é que pra gente pegar algumas nuances sobre o Império Romano, como ele se caracterizava, como eram as formações de soldados, é, a relação entre os romanos e os egípcios, que tem um filme que é a Missão Cleópatra, né, que daí tem a Cleópatra e é legal ver isso, porque ela foi uma faraoa. E é muito legal a gente ver isso. E é um filme de comédia, então é um filme não muito pesado para vocês assistirem, é bem tranquilinho, digamos assim. Bom, o período então do Império Romano ele vai iniciar mais ou menos em 27 a.C., né, com a coroação do Otávio Augusto como imperador de Roma. E Otávio Augusto não, Otávio. E ele se estende aí até 476 depois de Cristo. Então ele teve aí praticamente 500 anos de duração. O Rômulo Augusto ele foi destituído do trono, então esse evento acabou colocando fim ao Império na sua porção ocidental, porque vai ter uma divisão entre Oriente e Ocidente. Esse período, então, ele tem a centralização do poder em Roma, né? Todo o Império Romano vai ter centralizado na cidade de Roma. Porque ele vai migrar, né, das mãos dos senadores, né, que migra das mãos do poder dos senadores para o imperador, e o imperador então é um império, então
então esse império é centralizado. É, é o auge da civilização, indiscutível isso. Eles alcançam o domínio máximo de territorial possível. E eventualmente, né, é uma das coisas que vai gerar uma das crises dentro do Império Romano. Esse domínio territorial é muito grande, porque é difícil você tomar conta de um território tão grande. Vai existir uma divisão. A hegemonia política na mão de uma só pessoa na época era muito complicada e, e acaba aí gerando uma série de problemas que vão levar aí ao fim do Império também. Mas antes de a gente chegar no fim do Império Romano, no Império de Roma, a gente vai falar da crise da República, que vai culminar aí, né, nesse império. Existe uma crise, né, durante 2 séculos a República Romana ela vem enfrentando crises, justamente por questões sociais, né. São várias classes, né, uma hierarquia social que existe dentro do império. E essas hierarquias elas têm muitos conflitos, são muito conflituosas. A gente viu isso aí na revolta dos plebeus, quando eles saem da cidade, é, entre outros motivos de revolta, e também as revoltas de escravos, né? Uma delas que foi é, feita pelo Espartaco, né? E foi uma das maiores revoltas de escravos que teve em Roma. Lembrando que eles eram gladiadores e sabiam lutar muito bem, então tem todo esse porém. E um outro ponto muito importante para a República acabar entrando em conflito e em decadência e acabar se extinguindo são justamente pelos militares. Esses generais militares romanos, eles tinham muito prestígio, muita força, a palavra é o prestígio, eles tinham muito prestígio, eles eram muito bem vistos pela sociedade. E como eles eram muito bem vistos pela sociedade e principalmente pelos seus exércitos, pelos seus batalhões, né, de cada um, eles acabam querendo ter mais domínios do que o outro. Então acaba se gerando várias guerras civis dentro de Roma, entre um e outro general, entre o general e a população e assim por diante. A expansão territorial que Roma passa durante esse período republicano vai surgir aí uma nova demanda, né, política, e essa demanda política é colocada como a centralização do poder. Então a gente precisa ter um poder centralizado para poder tomar conta de todo o nosso império, porque se ficar do jeito que está, ele vai acabar se desfazendo muito rápido, né, porque a gente não vai ter controle de lugares mais longínquos, então a gente precisa centralizar o poder para isso ficar mais claro, questão de não autoritarismo, é uma questão de a gente manda, vocês obedecem, pronto, acabou. Basicamente é isso. Essa expansão territorial romana, né, sempre por meios de anexação territorial das províncias, que é um termo usado para definir regiões conquistadas, né, criou uma série de debates no interior da política romana e a respeito da administração do império e das questões do poder partilhado, porque se o poder era partilhado não ia dar muito legal, né, porque cada um ia querer pegar um pedaço maior e assim por diante. Assim, né, o poder que estava na mão dos senadores passou a ser do Senado, né, passou a ser questionado, porque são vários locais para se comandar e o Senado ter esse poder para eles, na cabeça deles não era muito interessante. E principalmente pelos generais romanos, né, que participavam das campanhas de conquista, que faziam essas conquistas, eles ganhavam a popularidade e eles começam a ter certas ambições políticas para tomar o poder. Porque se ele conquistou inúmeros territórios, por que ele não vai ter nada? Basicamente é isso. Isso se dá... um dos motivos para isso acontecer, do exército ter essas ambições, é porque houve uma profissionalização desse exército em Roma. No século II a.C., se tornou uma profissão ser um militar.
E é aí que tudo começou a dar errado nesse império, porque eles começaram a querer cada vez mais prestígio, cada vez mais fama e assim por diante. E aí, obviamente, isso vai se tornar eles figuras extremamente importantes, né, nesse período. E uma coisa que eu sempre falo para os outros anos, que vocês vão começar a ouvir muito a palavra legitimidade. Então, como eles eram profissionais do exército, então eles estão legitimando a profissão deles. E depois eles vão legitimar o poder deles. Afinal, eles são os conquistadores. E é tudo isso que a gente vai ver na nossa próxima aulinha, tá? Na aula ao vivo a gente vai trabalhar e detalhar tudo isso mais. Esse vídeo de hoje é só para explicar mais ou menos para vocês como que vai funcionar, como que vai ser essa nossa próxima aula ao vivo. E para casa, irei mandar para vocês as atividades da página 24 e 25 do caderno de atividades, ok? Anotem aí, página 24 e 25 do caderno de atividades de História. Beleza, galerinha? A gente então se vê na próxima aula, ao vivo e a cores, né? E a gente vai detalhar tudo essa questão do Império Romano, dessa grandeza, das nomenclaturas e tudo mais, ok? É isso aí, pessoal. Até!